Olá, estou de volta. Agora para falar de aceleração vetorial, tá bom? Falamos do deslocamento vetorial, falamos da velocidade vetorial, agora vamos falar da aceleração vetorial, tá joia? Então, olha o nosso quadro aí. A exemplo do que fizemos com o deslocamento vetorial e com a velocidade vetorial, a gente vai dividir nossa aceleração vetorial em aceleração vetorial média e aceleração vetorial instantânea. Não saiu representado como a gente queria aqui, não sei o que foi que houve, mas isso aqui é um vetorzinho, tá? Aqui é um vetor, aqui outro vetorzinho, aqui outro vetor e aqui outro vetor, tá? Então são vetorzinhos aqui. Até porque é aceleração vetorial média, né? Mas saiu algo estranho em cima aí. Bom, então a aceleração vetorial média, como a aceleração escalar média, ela vai medir a variação da velocidade, sendo que a variação da velocidade aqui é a variação vetorial dessa velocidade. Então, quando a gente escreve esse ΔV pelo ΔT, esse ΔV não é mais uma subtração escalar. É uma diferença vetorial entre o vetor final menos o vetor inicial, entre aqueles vetores, entre aquelas duas velocidades que eu estou querendo encontrar essa variação, tá? Então, é uma variação vetorial, é uma diferença vetorial. Preste atenção nessa figura. Imagine nesse ponto P1 que existe um corpo com uma velocidade vetorial V1. No ponto P2, esse corpo já está com outra velocidade vetorial. Não só pode ter mudado o módulo, mas com certeza mudou aí direção e sentido. Então, caso a gente queira encontrar a aceleração vetorial média, a gente irá fazer V2 menos V1 dividido pelo tempo. Vai subtrair V2 de V1. E quando a gente subtrai V2 de V1, se nós fôssemos somar V2 com V1, a gente iria desenhar, como a gente desenhou aqui, ó, o V1 e o V2, como está desenhado aqui, e iríamos traçar um paralelogramo, lembra? Isso daqui. Isso se fosse a soma vetorial. Não é a soma vetorial que nós queremos encontrar, é a diferença vetorial. Então a gente não traça a diagonal maior, traça a diagonal menor. Lembra que no finalzinho da aula de subtração vetorial a gente deu essa dica? Então, esse meu vetor aqui é o meu vetor diferença ΔV. Como encontrar, você sabe já, você pega esse ângulo e aplica simplesmente a lei dos cossenos. ΔV ao quadrado, V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, menos 2 vezes V1, V2, cosseno do ângulo. Tudo isso para encontrar o ΔV, depois substituir o ΔV aqui em cima e dividir pelo tempo. Você vai ter a sua aceleração vetorial instantânea. Tá bom? Média, não, instantânea não, desculpa. Aceleração vetorial média. Instantânea não, média. Perdão. Tá aqui. Beleza? Fácil, né? Muito simples, é uma simples subtração vetorial. Beleza? Então tá certo. César, como é que eles poderiam cobrar isso daí? Algo simples para tu aqui, ó. Por exemplo, esse corpo aqui. Se o cara, supondo que ele faça esse movimento em 4 segundos. Se ele te pede, ache a aceleração, hoje a minha dicção está horrível, ache a aceleração escalar média, você vai fazer o ΔV escalar pelo ΔT. Então você vai fazer 8 menos 8. Pelo tempo que é de 4 segundos, dará 0. Agora, a velocidade vetorial média variou. Tá? Então como é que você vai fazer? Você vai desenhar um vetor aqui, vai desenhar outro vetor aqui, e esse vetor é a sua diferença vetorial. Como o ângulo aqui é de 90 graus, beleza? Aqui você tem 8 e aqui você tem 8, aplicando Pitágoras, você ficará com 8 raiz de 2. Então, como teve uma variação da velocidade vetorial, terá uma aceleração vetorial média, tá? Então, essa aceleração vetorial média, você vai dividir o 8 raiz de 2 por 4 segundos, tá? Então, a sua aceleração vetorial média, nesse caso,
ficaria 8 raiz de 2, foi a variação da velocidade vetorial dividido por 4, daria 2 raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, finalizamos. Aceleração vetorial instantânea. Aceleração vetorial instantânea, ela pode ser representada por dois vetores componentes ou simplesmente pelo próprio vetor, tá? Ela pode ser decomposta em dois vetores. Aqui está a nossa aceleração vetorial instantânea, onde as suas componentes são a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. Percebam que a centrípeta e a tangencial entre si, elas são perpendiculares. Justamente quando nós explicamos decomposição cartesiana, a gente explicou isso daí, certo? Não a aceleração, mas a gente explicou decomposição cartesiana, onde as duas componentes eram entre si perpendiculares. Então vamos às características dessas acelerações. Primeiro, olhe que o módulo da aceleração resultante ou vetorial instantânea nada mais é do que o teorema de Pitágoras, porque a tangencial e a centrípeta são entre si perpendiculares. Bom, bora lá. Vamos começar pela aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, porque primeira coisa aqui, só existe nos movimentos curvilíneos. Beleza? Só aparece nos movimentos curvilíneos. Tem que ter curva, tá? Trajetória circular, ou no mínimo curvilíneo. Então, olha a nossa figurinha aqui. Veja que eu representei um ponto material P com a velocidade V, tangente à trajetória, e a aceleração centrípeta apontando para o centro da curva. Interessante sacar que a direção da aceleração centrípeta é sempre perpendicular à da velocidade. Por qual motivo? Porque a velocidade é tangente à trajetória e a centrípeta é radial a essa trajetória. Consequentemente, entre si, elas têm que formar um ângulo de 90 graus. O módulo da aceleração centrípeta você encontra fazendo V ao quadrado sobre R, onde V é a tua velocidade escalar, tá? E o sentido, como nós afirmamos aqui, comentamos, orientado para o centro da curva. Então, toda vez que o movimento for curvilíneo, você já sabe que é a aceleração centrípeta. Ela mede a variação da direção da velocidade. Então, toda vez que a direção da velocidade mudar, existe aceleração centrípeta. Beleza? Então, vamos embora. A outra aceleração, tangencial. Percebe que a aceleração tangencial, ora ela está no mesmo sentido da velocidade, ora ela está no sentido contrário. Ela é responsável pela medição da variação do módulo da velocidade. Então ela só existe, ou existirá, só aparece, só existe, tá? Nos movimentos variados. Beleza? Então, só aparece quando o módulo da velocidade é variável. Então, perceba que no movimento acelerado, a aceleração tangencial tem o mesmo sentido dessa velocidade. É só você imaginar que essa aceleração ela é fruto de uma força. Para o movimento ser acelerado, a força deve estar no mesmo sentido dessa velocidade, para aumentar essa velocidade. Já quando o movimento é retardado, essa aceleração tangencial está no sentido contrário ao da velocidade. Por exemplo, você joga um objeto para cima, o corpo está subindo e a aceleração tangencial desse movimento, que é a gravidade, está para baixo, movimento retardado. Quando esse objeto está descendo, tanto a velocidade como a aceleração tangencial estão para baixo. Então esse movimento, nesse instante agora, ele é um movimento o quê? Acelerado. César, então você está querendo dizer que nós já tínhamos estudado essa aceleração tangencial? Já. O cálculo do módulo dela. Todas aquelas equações, V, V0 mais AT, V ao quadrado, V0 ao quadrado mais 2A delta S. Todos esses A's, na verdade, a gente simplesmente chamava de aceleração escalar
E, na verdade, você estava encontrando o módulo da aceleração tangencial. Então, tá aí, direção tangente à trajetória, a mesma da velocidade, sentido igual ao da velocidade quando o movimento for acelerado, oposto ao da velocidade quando o movimento for retardado. Beleza? Então vamos exercitar o que foi visto agora. Vamos lá. Admita que o piloto Felipe Massa entre em uma curva, questão do número 1 aí, freando seu carro de Fórmula 1. Seja V a velocidade vetorial do carro em determinado ponto da curva e A a respectiva aceleração. A alternativa que propõe a melhor configuração é, pessoal, primeiro, ele está entrando em uma curva, então tem que ter aceleração tangencial, não, tem que ter aceleração centrípeta, tá? Primeira coisa. Segundo, ele não está entrando nessa curva em movimento uniforme, ele está entrando nessa curva freando. Então, além de ter aceleração centrípeta, tem que ter aceleração tangencial de sentido contrário ao da velocidade. Então, se eu considerar, por exemplo, como ele está colocando a minha velocidade nesse sentido aqui, eu já sei que a minha tangencial tem que estar aqui. E a centrípeta é sempre perpendicular à velocidade. Então, como eu tenho a tangencial nesse sentido e a centrípeta no sentido representado, eu vou ter a minha aceleração resultante aqui. Tá? Então, a alternativa que melhor propõe a velocidade e a aceleração é a letra C. Velocidade e aceleração. Essa letra E seria se o movimento fosse circular uniforme. Deixa eu fazer assim. Entenderam, né? Essa daí, pô. Então, ó, a letra E seria circular uniforme. A letra D seria se ele entrasse numa curva acelerando, porque aí você teria aceleração tangencial aqui e centrípeta aqui. Aí a resultante ficaria exatamente onde ela está aqui. A letra A seria se o movimento fosse retilíneo, uniformemente variado, tá? E retardado, que só ia ter aceleração tangencial. E a letra B seria movimento retilíneo, uniformemente variado, acelerado. Então sobrou para a gente a letra C mesmo, alternativa. Muito boa questão. Bom, próxima questão. O gráfico abaixo representa o módulo da velocidade de um automóvel em função do tempo t, quando ele percorre, olha lá, um trecho circular de uma rodovia. Em relação a esse movimento, podemos afirmar que, primeiro, se é um trecho circular, pode não ter tangencial, mas vai ter aceleração centrípeta. Vamos analisar o módulo dessa velocidade. Perceba que de A até B, o módulo dessa velocidade diminuiu. Se o módulo diminuiu, de A até B, eu tenho, além da centrípeta, eu vou ter aceleração o quê? Tangencial. Então, eu tenho tangencial e centrípeta. De B até C, sim, tem mais uma análise sobre a B, viu? A B tem tangencial, tem centrípeta, então esse movimento é movimento, deixa eu colocar aqui, movimento circular uniformemente variado e retardado. Porque o módulo da velocidade está diminuindo. De B até C, o movimento mantém a mesma velocidade escalar, então só tem aceleração centrípeta, esse movimento é circular e uniforme. De C até D, você vai ter a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Então, esse movimento é movimento circular, uniformemente variado e acelerado. A aceleração tangencial e a velocidade têm o mesmo sentido. Então, vamos às alternativas. Vamos ler todas, independente de encontrarmos a correta ou não. Entre A e B, a aceleração tangencial é nula. Não, existe aceleração tangencial. B. Entre B e C, a aceleração tangencial é nula. Perfeito, letra B está certa. Mas vamos ler as outras. Entre B e C, letra C. Entre B e C, a aceleração centrípeta é nula. Impossível, porque o movimento é circular. D. Entre C e D, a aceleração centrípeta é nula. De novo, errado, porque o movimento é circular. Veja como a gente matou já duas alternativas no texto inicial dessa questão. Letra E,
Entre C e D, existe aceleração tangencial? Existe. E tem sentido oposto ao da velocidade? Não. Tem o mesmo sentido da velocidade, porque o movimento é circular, uniformemente variado e acelerado. Então, gabarito, letra B. Voltando aqui. Percebeu todos os conceitos de cinemática vetorial? Tranquilo? Então, você vai resolver mais alguns exercícios, ok? Sobre esse tópico. Não existem muitos exercícios contextualizados ainda sobre essa situação. Isso é uma prova de que cai pouco, tá? E caso você tenha alguma dúvida, você nos procura, tá? Que a gente pode esclarecer essa dúvida. Lembrando que o foco maior da gente na cinemática para o Enem é a cinemática escalar e a angular, que nós vamos estudar ainda. Mas a cinemática vetorial, ela não é nosso foco. Tranquilo? Um abraço, tchau, tchau, fica com Deus.